Kalungia Cueto, saudações internautas do canal Puto e Acaputo. Hoje nós estamos com um quadro novo e esse quadro temos como convidado especial o poeta Moisés Kudimwena. Poeta Moisés Kudimwena é um jovem angolano que, para além de ser poeta, também é professor, é docente no caso, de uma das nossas línguas nacionais, particularmente a língua Kikongo. Moisés Kudimwena é um jovem que eu quis muito conversar com ele e graças a Deus hoje estamos com ele aqui. E para que ele possa partilhar conosco as suas experiências como poeta, fazedor de cultura, como docente de uma das línguas nacionais. Mas para isso eu vou fazer uma pergunta muito direta para o Moisés Kudimwena. Quem é o Moisés Kudimwena? O Moisés Kudimwena é esse que está aqui. Antes de tudo, eu desejo também saudações para todos que estão nos acompanhando e dizer que o prazer de estar aqui é enorme. Moisés Kudimwena, conforme foi dito previamente, é poeta, é escritor, é ativista cultural. Por ser ativista cultural, recaio naquilo que eu faço na minha vida pessoal. Gosto de ensinar os nossos traços, ou os traços culturais do nosso repertório, em particular a nossa língua Kikongo. Sendo assim, sou formador do curso de Kikongo. Além disso, sou jornalista, sou designer. Bom, acho que sobre o Moisés Kudimwena, eu diria que me resumo em artista, ok? Sou artista e ativista cultural. Ok, que bom, Moisés. Então, Kudimwena, eu vou chamar-te por Kudimwena porque o nome é um grande elemento de identidade cultural. É um dos principais elementos de identidade cultural. E disse que é um fazedor de cultura, é um ativista cultural e não fazer cultura principalmente promove o ensino e o aprendizado da língua Kikongo. Eu gostaria de saber como aprendeu o Kikongo e se o Kikongo também foi e é, no caso, a sua língua primária. A língua materna, como se diz, aquela língua que você nasce falando. Verdade. Eu aprendi o Kikongo com os meus pais. Graças a Deus, os meus pais sempre se lembraram da sua essência e a maior preocupação deles é transmitir os valores culturais aos seus filhos desde pequenos. E eu não fugi dessa regra. Aprendi o Kikongo com eles antes de falar qualquer outra língua que eu falo hoje. O Kikongo esteve em primeiro plano, em primeiro lugar. E respondo assim a segunda pergunta. Sim, o Kikongo. O Kikongo é a minha língua materna. Ah, que maravilha, que bom. E teve alguma dificuldade ainda na infância, na inserção na escola? Porque apesar de Angola ter diversas línguas nacionais, mas ainda assim o nosso ensino é feito na língua oficial português. E muitas vezes professores que mesmo trabalhando em regiões onde maioritariamente a população fala a língua local, seja ela o Kikongo, o Umbundo, o Kimbundo e tantas outras, professores que nem entendem o mínimo possível. E imagina um menino na altura, que nem você, que teve como língua primária, língua materna o Kikongo, e depois teve que se inserir no sistema de ensino em que a língua em que é usada, vinculada, é o português. Como foi isso?
foi muito difícil. Foi discriminatório, foi zombador, foi abusivo, hein? E por outro lado, eu me deparei com encrencas no que diz respeito à compreensão, à assimilação da matéria. Visto que desde pequeno só estive familiarizado a minha língua materna, o português passou a ser uma língua muito estranha para mim, né? Ok? Acredito que a primeira vez que ouvi o zumbido da palavra portuguesa, a primeira vez que ouvi o zumbido de uma palavra em português, eu não entendi nada. Até eu perguntei em que Congo. A pessoa que falou comigo em português, lhe perguntei em que Congo. E não nos comunicamos, porque me perguntou uma coisa e eu também perguntei outra coisa. Imagino. Então, 12 estrangeiros conversando. Imagino. Foi e 12 uma estrangeiros dificuldade na que eu mesma superei. terra, Acho que... Ok. nascidos no mesmo solo. Exatamente. É complexo, né? Parece. Os filhos da mesma A mãe. gente até ri, mas Cara. ri de raiva, porque é incompreensível, né? É verdade. É verdade. É verdade. Então, continuando. Eu lembro muito bem. Me perguntaram assim. Eu só entendi. Só sei que me perguntaram assim quando eu cresci, ok? Sim, sim. E quando eu passei a ter o domínio do português. Para onde foi a avó? Eu respondi. A avó ela por fora. Ouviu? O que é que significa? Para quem entende que Congo já está a rir, Você ok? respondeu. O que é que significa? A avó ela por fora. Para onde foi a... Sim. Me perguntou assim, para onde foi a avó? Sim. E eu respondi, a avó ela por fora. Viu só? Eu fiz um associativismo entre a palavra em português e em Kikongo. Eu respondi o indivíduo sem deixar o Kikongo para trás. Ok? Até nesse texto, nessa frase, há mais palavras de Kikongo do que... Há mais palavras em Kikongo do que em português. Acho que a única palavra em português é fora. Não. Avó ela por fora. Senão, meu irmão, foi difícil, levou-me tempo para começar a dominar o português e assim entender a matéria, entender a explicação do professor no contexto da sala de aula. Daí que o governo poderia incorporar o ensino das línguas maternas, ou as chamadas línguas nacionais, mas são línguas nativas, Sim. deve incorporar o ensino dessas línguas ditas nacionais desde o ensino primário, Sim. ok? Sim. Que é para remediar ou superar as dificuldades que os alunos têm enfrentado. Eu compreendo plenamente e estou de acordo com a sua visão com relação à inserção no currículo escolar as nossas línguas nacionais, apesar de que já existem alguns passos hoje, nos dias de hoje, mas muito insignificantes ainda, e que na altura em que você era um menino de 4, 5 anos, 6 anos, quase não existia praticamente, né? Esse ensino que se tem hoje, até porque você é uma dessas pessoas que vem promovendo o ensino das nossas línguas, como docente hoje da língua Kikongo. E por outra, eu também imagino a dificuldade que teve para poder compreender o conteúdo, porque os linguistas defendem a ideia, e isso é claro, é um fato, que nós pensamos na nossa língua. Entende?
Então, se você não pensar na língua que você Verdade. fala, você não vai conseguir construir o raciocínio para entender o que você aprende na outra língua. Entende? Então, É eu verdade. falo isso por experiência própria. É verdade. A minha mãe é ovimbundo e ela fala a língua umbundo. A minha mãe, quando constrói uma frase falando umbundo, você percebe que é uma frase que tem cabeça, tronco e membro. Mas quando construir uma frase em português, falando português no caso, você percebe que ela procura a palavra. Entende? O pensar, a nossa forma de pensar, a gente pensa na língua que a gente fala. Construímos o raciocínio melhor na língua que a gente fala. Então, imagina a dificuldade que teve para poder realmente assimilar o conteúdo em português. E falando mesmo ainda sobre a língua e sobre o ensino das línguas nacionais, como professor, como você olha as políticas de Estado, em particular do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, que são duas entidades que têm essa vocação com relação às línguas nacionais? Se você podes até focar na língua Kikongo, que tens experiência como docente, mas se puderes tocar um pouco, falar um pouco sobre as línguas nacionais no cômputo geral, sobre as políticas do Estado, nós agradecemos, perdão. É verdade. As políticas do Estado ou então do governo relativamente às línguas de Angola, as línguas nativas, as ditas línguas nacionais, eu diria que essas políticas, bem, primeiro, é que a Constituição vem a falar da promoção, valorização dessas línguas, ok? E isso me parece uma fachada, porque são palavras que não são postas em prática, ok? São palavras que se resumem numa mera teoria. As políticas do governo, infelizmente, não beneficiam de uma forma clara, de uma forma evidente, as nossas línguas, ok? Eu diria que são políticas desenquadradas, são políticas que trazem as fachadas. Porque aquilo que dizem que é valorizar as línguas nacionais, bem como o seu ensino, não acontece. Isso só anda escrito naquele compêndio, mas na prática não existe nada. Se isso acontecesse, na verdade, o ensino dessas línguas seria incorporado. Portanto, lá no ensino, o ensino dessas línguas seria incorporado a partir lá do ensino primário, ok? Aquelas crianças teriam noção, pelo menos, das línguas nacionais de acordo com a sua região. É assim. E ao crescer, estariam a subir nos degraus da língua portuguesa, a língua emprestada, e também nos degraus das línguas nativas. Ok? É assim, no mesmo pé de igualdade. Está crescendo com o português, também com uma das línguas nativas, que é para superar as dificuldades na comunicação, na compreensão, porque essas crianças conversam em diferentes contextos. Agora, desde que começou, desde que nasceu, só fala português. Só fala português. Português. Não sabe nem nome de algum objeto, nome das línguas nativas. Nem tão pouco. Eu diria que o culpado é exatamente o governo, que não demonstra em prática a valorização das nossas línguas. Logo, as suas políticas, resumindo, são políticas
São fachadas, ok? Suas políticas são fachadas. Okay? São políticas que não ajudam exatamente no campo prático. No campo prático da valorização, divulgação e o ensino das nossas línguas. Essas políticas não fazem isso, não ajudam nesse sentido, sinceramente falando. Então, são políticas que precisam ser revistas pensando em nós, pensando nas comunidades falantes dessas línguas nativas. Então, o que eu pude entender com a sua fala, isso deve ser de acordo com a sua experiência, quer dizer que, apesar de alguns documentos elencarem o ensino e o aprendizado das nossas línguas, porém na prática não é efetivado. Até agora, outra pergunta, até agora em Angola, no currículo escolar do ensino fundamental, do ensino de base, como a gente chama lá em Angola, não foi implementado o ensino das línguas nacionais? Porque eu sei que no ensino superior e no ensino médio, principalmente formação de professores, algumas instituições públicas e privadas já têm disciplinas, algumas disciplinas com relação às nossas línguas nacionais. Tanto o Quimbundo, Kikongo, Umbundo e tantas outras. Somente a formação de professores, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior pelo ICED. Porém, é um pouco nem um pouco, é muito contraditório, porque esquece essas bases. Entendes? Como é que alguém vai aprender a língua nacional no ensino médio ou até na faculdade, principalmente, e que não aprendeu no ensino de base? Entende? É que nem alguém que você coloca ali no ensino superior sem ter feito o ensino médio e o ensino de base. É contraproducente. Gostaria que falasse um pouco, comentasse um pouco sobre essa questão. É verdade. Até agora não se implementou no currículo escolar, sobretudo lá no ensino de base, o ensino das línguas nacionais, a partir do ensino primário, ou desde o ensino primário e para os níveis que seguem. E aquilo que disse é verdade. O ensino dessas línguas foi incorporado em certas escolas, não em todas. Sim. Atenção. Escolas de formação profissional. Aqui, por exemplo, chamam de INEM, sim, o ENEM, não sei o quê, Foguetão. São algumas das escolas de formação profissional. Sim. Ok. E no ensino superior, como é que eu chamo, como é que encaro esse sistema? Esse é um ensino tardio, ok? Porque, como disseste, esquecem das bases. Quando nós estamos a construir uma casa, não começamos no teto, começamos do alicerce. Com certeza. E na formação social do indivíduo, ou de alguém, na formação, a base é exatamente o ensino fundamental, o ensino primário. É a partir dali onde as crianças deviam começar a aprender as nossas línguas subindo de uma forma ascendente, ok? Agora, quando incorporam e implementam o ensino dessas línguas lá no ensino médio até o ensino superior, esse é um aprendizado tardio, porque muitos desses que aprendem essas línguas não aprendem nada. Ainda têm muitas dificuldades. Bem mais velho, sabe que a sua língua materna é Kikongo,